Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua melhor versão. Hoje estou aqui com um convidado incrível. Vou começar a citar uma das coisas que ele faz. Olha só, o cara é pós-graduado em Neurociências de Comportamento, membro da SES, e ele fez o primeiro documentário sobre hipnose, que é muito além de um mito. Trouxe aqui para vocês Thiago Garcia. Obrigado, Ezequiel, pelo convite. E fico muito feliz de poder falar sobre sistemas que eu gosto bastante, né? Hipnose, neurociência. E vai ser um prazer conversar com você nesse episódio do seu podcast. E além do mais, eu trouxe aqui um livro dele, que agora sou fã número 1 dele de carteirinha, porque é um cara que fez entender que a hipnose é muito além de um mito. Você entende como uma parte científica, você entende a parte da ciência, a neurociência do cérebro e como a hipnose funciona. Tiago, você pode falar sobre um pouquinho da sua história, falar um pouquinho sobre o seu livro, que eu não terminei ainda não, mas se tiver como dar spoiler de como fazer. Com certeza. A minha história com a hipnose começou de uma forma bem curiosa, assim, porque eu não procurei. Aconteceu na minha vida por conta de uma fobia que eu tinha de avião. E aí, uma das viagens que eu estava fazendo para a Califórnia, esbarrei num livro de auto-hipnose do Dr. Brian Alman, com algumas aplicações de hipnose parecido com o meu. E aí eu comecei a achar aquilo muito interessante, porque você podia utilizar para fobia, qualquer tipo de fobia, para gerenciar ansiedade, acabar com tabagismo, tinham diversas aplicações. Eu achei que aquilo era muito bom para ser verdade. Aí eu pensei, bom, vou testar para ver se funciona, né? Mas achando que não ia dar em nada. E aí, quando eu comecei a me sugestionar, dar sugestões de relaxamento, que é muito comum, né, na hipnoterapia, para a pessoa se sentir mais calma e tranquila, eu comecei a perceber que realmente eu estava me sentindo muito melhor, apesar de, inclusive, eu me imaginar em situações em que eu ficaria nervoso, como, por exemplo, indo para o aeroporto, só que eu ficava calmo e tranquilo. E depois eu comecei a sugestionar que, por exemplo, minha perna ficaria imóvel, como se eu desconectasse minha perna do meu próprio corpo e ela não conseguisse se mover. E eu sou canhoto na perna, né? Eu sugestionei que essa minha perna esquerda, que é a minha perna dominante, não se moveria, e ela começou a não se mover. Eu comecei a ficar espantado. Falei, caramba, eu tô conseguindo fazer isso, sabe? Eu sozinho, sem ninguém falar nada. E eu comecei a descobrir a hipnose através da auto-hipnose. E aí, em 2015, eu fiz o meu primeiro curso aqui no Brasil com o Dr. João Oliveira. E aí, desde então, desde 2010, que foi quando eu comecei a ler esse livro, comecei a estudar e não parar mais até hoje. Bacana. E você consegue deixar, pelo menos, assim, 2 dicas para quem sofre, né, de ansiedade, insônia, que ela consegue dar pequenas sugestões? Porque muita gente, assim, é muito leigo, não tem ideia. Você poderia falar um pouquinho sobre a hipnose, como é que funciona? Eu vou perder o controle, eu vou ficar... Tem muitos mitos, né, relacionados à hipnose. Esses mitos acontecem por conta de filmes, séries, que exploram esse lado incrível da hipnose, como, por exemplo, o que acontece em programas de TV, de você comer uma cebola achando que é uma maçã. Isso acontece, só que isso é potencializado no cinema e na televisão, e até há bastante tempo. Tem um filme chamado Svengali, da década de 30, se eu não me engano, que mostrava já um hipnotista como se fosse alguém manipulador, alguém que pudesse mandar em você e que você simplesmente se tornasse um zumbi nas mãos dele. Isso foi sendo perpetuado ao longo do tempo. Aí depois saiu aquele filme Corra, depois teve o Hypnotic, que saiu, tem 2 anos no Netflix, e as pessoas ficam assistindo isso e ficam, cara, hipnose é um controle mental, se eu for hipnotizado, eu tô ferrado, o cara vai mandar na minha mente, eu vou comer uma cebola achando que é uma maçã, e não é nada disso. Então, o que a gente sabe é que a hipnose, pelo contrário, em vez de fazer com que a pessoa perca o controle, ela tem mais controle sobre a sua mente e, com isso, sobre o seu próprio corpo. Então, isso já é um fato no meio acadêmico e científico em relação à hipnose. Como você tocou nesse assunto da ansiedade, ela também é uma ferramenta muito eficaz porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Já era desde antes da pandemia, com a pandemia isso se potencializou, e a hipnose é uma ferramenta muito eficaz e sem efeitos colaterais, como medicações, por exemplo. Não que a medicação não deva ser utilizada, deve ser utilizada, mas deve ser prescrita por um médico, obviamente, mas ela não vai ser a solução da sua ansiedade. Você tem que aprender como seu cérebro funciona, entender o que faz com que você se torne uma pessoa com transtorno de ansiedade, que é diferente da pessoa ter uma ansiedade normal e funcional. Todo mundo tem ansiedade, não tem como se tirar a ansiedade de uma pessoa. Então, você vai aprendendo esses recursos, e a hipnose é um deles, de autoconhecimento, para você conseguir levar a sua vida da melhor forma possível e enfrentar os desafios que você precisa enfrentar. Essa é a parte mais engraçada. É tipo assim, ansiedade tem cura? Eu falo, não tem cura. A pessoa, mas como assim? Eu falei, não, amigo.
presta atenção, ansiedade todo mundo tem, não tem pra onde correr. Mas se a ansiedade está na sua vida diária, amorosa, trabalho, tudo isso, então, está sendo um transtorno. Então, a gente pode gerir essa sua ansiedade para você saber lidar com ela no dia a dia. Exatamente. E tu tem uma dica para quem sofre de insônia aí? Uma dica outra coisa que é curiosa, porque muitas pessoas ansiosas também não dormem bem. E a insônia existem dois tipos. Tem a insônia de indução, que a pessoa não consegue dormir, não consegue pegar no sono, e tem a insônia de manutenção, que é a pessoa que dorme, mas depois desperta rápido, depois não consegue dormir. Então, práticas simples, como se alimentar bem, fazer atividade física, não tomar nada que contenha cafeína depois de 2, 3 horas da tarde, já são práticas que vão fazer com que você tenha uma noite de sono melhor. Ingerir bebida alcoólica também, logo antes de dormir, também a bebida alcoólica vai atrapalhar o seu sono, a qualidade dele. E a hipnose também pode ajudar a pessoa a se desconectar, por exemplo, de pensamentos intrusivos. Se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente você fica pensando em diversas situações, não só no momento presente, mas no futuro, e pensando em cenários horríveis em relação a isso. Você nunca pensa em uma coisa boa, né? Tipo, amanhã eu vou pro trabalho e vou ser promovido. Não, você vai pensar, caraca, meu chefe vai me cobrar de uma coisa que eu preciso fazer, ou, enfim, não vou dar conta de uma função que eu deveria realizar bem. Então, a pessoa vai criando cenários futuros e ela não consegue se desconectar desses pensamentos e, por conta disso, não dorme. E a hipnose faz com que você se desconecte dessa situação, ou pelo menos pense nela sem fazer com que você gere emoções ruins para si mesmo. Por exemplo, a própria ansiedade. Você consegue desligar, entre aspas, áreas do cérebro responsáveis pela sua autorreflexão, que é a rede modo padrão, e aí, por conta disso, você consegue relaxar e pegar no sono com as sugestões de roteiros de hipnose mesmo, que são sugestões de relaxamento. Você vai ficar prestando atenção em partes específicas do seu corpo. Você vai comandando o seu corpo de uma maneira que ele relaxe de uma forma completa e você consiga se desconectar desses pensamentos e dormir de forma calma e tranquila. Isso faz a mente da pessoa direcionar um pensamento, não ficar, tipo, avulso, né? Tipo um cachorro sem pra onde ir. Que é o que acontece quando a gente tá assim, divagando, quando a gente não tá pensando em nada especificamente. E aí entra essa rede de modo padrão, que é responsável pela essa autorreflexão, e as pessoas ficam pensando nessas situações, como eu falei, geralmente situações que não são boas. Né? A conta que eu tenho que pagar amanhã eu preciso acordar cedo, preciso chegar a tal hora no trabalho, eu preciso ir no médico. E as pessoas criam esses cenários ruins para si mesmas, que muitas vezes nem vão acontecer, isso que é o pior, né? A pessoa sofre por antecipação, e a hipnose é uma ferramenta muito boa para fazer com que a pessoa se desconecte desses pensamentos e fazer com que ela durma. Tiago, eu quero pegar uma dica com você. O que acontece? As pessoas chegam até mim e falam, Zica, eu sofro muito de ansiedade. Eu falo assim, vamos lá, como é que é o seu horário de sono? A pessoa, totalmente desregulado. Eu falo, estamos aqui regular isso daí. A dica que eu dou é o seguinte, a pessoa mal acordou, vamos supor, acordou umas 7 horas, vai lá, abre a janela, olha para o sol. Automaticamente ela vai regular o relógio interno que ela possui. Sim. Eu dou essa dicasinha. Aí, beleza. Aí, outra dica que eu deixo também é a pessoa que, Ezequiel, também ainda não está adiantando. Eu falei, poxa, como é que está o seu nível de serotonina, dopamina? Eu falei assim, faz o seguinte, tem o Yakult, né? Qualquer fermento, como é que é o nome que se fala? Lactobacilos vivos. Tomar tipo uma xícarazinha por dia, bem simples, vai começar a regularizar o intestino da pessoa. Sim. Os probióticos fazem isso, né? Acho que, não sei se é 90% dos probióticos são da serotonina, né? Produzido no intestino. Sim. E a pessoa, tipo assim, começa a entender, tipo assim, se harmonizar, porque muitas das vezes a pessoa, ela tá sempre em avulso. Então, a hipnose, ela justamente é uma ferramenta para você tomar o controle da situação, não perder o controle. Sim, e implementar esses bons hábitos. Porque, por exemplo, não adianta também você ensinar a pessoa a fazer auto-hipnose para ela dormir melhor, mas ela tomar 1 litro de café 1 hora antes dela dormir. Ela não vai conseguir pegar no sono, porque a cafeína vai estar lá bombando no cérebro dela e ela não vai conseguir, enfim, pegar no sono de uma forma normal. Essa dica que você deu é muito boa, da pessoa logo que acordar, se expor à luz solar, porque realmente isso vai fazer com que regule seu ciclo circadiano. E outra coisa também que é importante é a pessoa entender o seu cronotipo. O cronotipo está envolvido na melhor hora de você dormir e na melhor hora de você acordar. Então, tem pessoas que acordam muito cedo e tem pessoas que vão dormir muito cedo. Tem pessoas que acordam mais tarde e vão dormir mais tarde. Isso é algo genético, você não muda na pessoa. Por isso que esses livros, acorde 5 horas da manhã para ser bem sucedido, isso é tudo balela. Balela, né? É um absurdo, inclusive, que as pessoas, por exemplo, eu
que sou uma pessoa bem notívaga, se eu acordar 7 horas da manhã todo dia, vai chegar às 5, 6 horas da tarde eu tô acabado. Tá acabado. Porque não faz parte do meu cronotipo. E no Instituto do Sono do Brasil, e é legal essa dica porque é gratuita, as pessoas podem entrar lá no Instituto do Sono e fazer o teste do cronotipo e entender em qual perfil você se enquadra. Que bacana. Então, cada pessoa possui um cronotipo. Tipo assim, é a maneira de se adaptar ao dia. Tem gente que é mais noturna, Exatamente. mais diurna, tem que ter descansinho da tarde. Então, cada pessoa vai se adaptando, né? Então, em relação a cochilos da tarde, existem alguns estudos que mostram que se você tirar um cochilo até meia hora, você não vai interferir no seu sono depois, quando você for dormir à noite. Mas se você passar disso, já começa a atrapalhar. Então, também é uma dica boa, mas a pessoa tem que tomar cuidado para não dormir além daquilo que seria o ideal, que seria essa meia hora. E qual seria o site mesmo? O site? O Instituto do Sono do Instituto Brasil. do Sono. Deve ser www.institutodosono.com.br. Mas se botar Instituto do Sono no Google, alguma ferramenta dessa de busca, você acha Vou facinho. fazer o meu hoje, né? Porque, não sei, cara. É que é... E não existe gente noturna também, né? Existem vespertinos e matutinos, mas não existe uma pessoa, não, eu não preciso dormir. Isso não existe. Todo mundo precisa dormir e tem que dormir 7 a 8 horas por dia. E, aliás, tem pessoas que realmente, isso é numa média, né, de 7 a 8 horas, mas tem gente que consegue se sentir bem dormindo 6 horas. Tem gente que vai conseguir dormir, se sentir bem dormindo 9 horas, às vezes até 10 horas. Isso vai variando ao longo da vida. Quando a gente nasce, a gente dorme a maior parte do tempo, quando a gente é bebê recém-nascido. E isso vai diminuindo ao longo da vida. Quando você já vai se tornando idoso, você começa a dormir menos e por isso as pessoas também acordam mais cedo. Você vê as velhinhas acordando cedo pra caramba, acorda com as galinhas, né, que o pessoal chama por conta disso. Que não é que o cronotipo dela mudou ao longo do tempo. O nome disso é cronolongevidade, que a necessidade de sono vai variando conforme você vai envelhecendo. Outra pergunta. De onde você tirou, assim, eu preciso agora entender a hipnose e juntar com a neurociência? Onde foi esse seu insight? Como é que foi? Não, então, a neurociência é algo que eu gosto já desde criança, assim, sempre gostei de entender como é que o cérebro funcionava, porque, para mim, você não entender como o cérebro funciona é a mesma coisa que você ter um videogame e não saber usar. É uma ferramenta incrível. O nosso cérebro, para mim, é o órgão mais incrível do nosso corpo, mas a gente não nasce com um manual de instrução. E a neurociência é um meio de você estudar o funcionamento do cérebro e, por conta disso, entender o porquê você faz as coisas que você faz. Então, desde sei lá, uns 20 e poucos anos, eu leio autores como Antônio Damasio, Oliver Sacks, e na época nem se chamava neurociência, eram só livros relacionados ao próprio cérebro, ao funcionamento do cérebro, mas eu nem conhecia por esse nome, não chegava na livraria, quero um livro sobre neurociência. Não, via que tinha temática, né, neurocientífica e comportamental e comprava para tentar entender. Aí até que em 2019 eu comecei a pós-graduação, né, especialização em neurociência e comportamento, e aí me formei. E conforme você vai entendendo mais como o cérebro funciona, você acaba também entendendo processos mentais e ferramentas psicológicas, como a hipnose, que você pode utilizar a seu favor. E existem diversas, né? A hipnose é só uma delas que, para mim, é uma das mais incríveis de todas, se não a mais incrível. E o livro? De onde saiu o livro? Você quis colocar todo o seu conhecimento para divulgar as pessoas? Como é que foi isso? Eu gosto muito de estudar, né? Então, o livro surgiu numa ideia de um amigo meu, que é ator, e ele já tinha visto eu fazendo hipnose com algumas pessoas, alguns amigos meus famosos, e aí ele perguntou se a hipnose poderia ajudar na ansiedade dele, porque quando ele fazia teste de elenco, ele ficava muito nervoso e sabia que não rendia bem. Eu falei, claro que é possível, né? Eu sabia que poderia. E eu falei, por que eu não coloco essa ferramenta que é incrível para outras pessoas? Porque não tinha muito, até hoje não tem muitos livros falando sobre hipnose no Brasil, e principalmente de forma séria. Tem muitas coisas que não fazem o menor sentido e que, infelizmente, as pessoas não sabem, né, o que vale a pena, o que não vale ser lido, porque é normal, uma pessoa leiga. E eu queria escrever um livro que realmente tivesse embasamento científico, né, a partir de artigos, a partir de livros publicados por pessoas realmente relevantes. E aí eu comecei a correr atrás de pesquisar mais sobre isso e sobre as aplicações que eram as mais requisitadas pelos meus amigos, para dormir melhor, para aumentar sua autoconfiança, para gerenciar dor, para diminuir a ansiedade. Então, foram esses temas, esses tópicos que eu comecei a pesquisar mais e comecei a entrar em contato com as pessoas que, para mim, são as mais relevantes do mundo. Então, comecei a ter contato com o Dr. David Spiegel, que é professor de psiquiatria da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, Dr. Irving Kirsch,
o Dr. Michael Yapko, são pessoas que, para mim, no mundo, né, atualmente, são algumas das mais relevantes do campo da hipnose. E eu tive essa sorte de ter essas pessoas me assessorando na escrita do livro. Muito bacana. E outra pergunta que é um tabu, né? Além da pessoa achar que perde controle, não entende que é hipnose, existem pessoas mais hipnotizáveis que outras? Isso existe, de fato? Existe, isso já é verificado já desde, deixa eu ver, século XVIII, por exemplo. E aí isso começou a ser sistematizado com escalas no século XX. Inclusive, existem diversas escalas para fazer a aferição da hipnotizabilidade. Uma das mais famosas é a escala de Stanford, que depois foi modernizada pelo Dr. David, que é o que ele chama de Hypnotic Induction Profile, que é uma escala de hipnotizabilidade mais rápida do que a de Stanford, mas existe a de Harvard também. Tem a do Dr. Gary Elkins, que eu utilizo bastante, que infelizmente as pessoas não fazem nem a menor ideia de que existem essas escalas e da importância delas, não só na parte de pesquisa, a parte acadêmica, mas também no contexto clínico. Porque você muitas vezes pode fazer averiguar a hipnotizabilidade do seu cliente, do seu paciente antes, entender quais as sugestões funcionam melhor para ele, e a partir daquele momento que você realmente for trabalhar o caso que ele precisa evoluir na sua vida, você já vai ser muito mais assertivo. Entendi. E tu acha que a hipnose deve ser divulgada em escolas, profissões, por exemplo, um médico, um dentista, que tem pessoas que não conseguem ter, como se fala, anestesia, não pode receber medicamento de anestesia geral. Você acha que a hipnose poderia ser mais divulgada, mais disseminada? Sem dúvida. É triste assim, que profissionais da saúde que não saibam nada sobre hipnose. Eu acho isso um absurdo. E existem alguns motivos por conta disso, né? Como eu falei, o que é apresentado para o grande público são essas coisas que aparecem em filmes e séries ou em programas de televisão. Então a pessoa acredita que hipnose está mais relacionado a um show de hipnose de palco, ou então que hipnose é uma ferramenta pseudocientífica, associada, sei lá, a práticas espiritualistas, que foi associada muito também no início do século XX. Na virada do 19 para o 20, a hipnose começou a perder o seu valor por conta de principalmente 3 fatores: ser associada a práticas pseudocientíficas, como a frenologia, que é uma coisa que não faz o menor sentido, que a pessoa via a personalidade e características da pessoa de acordo com o formato da cabeça. Isso era considerado ciência na época. Quer dizer, pelo menos por algumas pessoas, né? Mas algo que não faz o menor sentido. Por conta do Freud ter abandonado a hipnose e ter criado a psicanálise, e por conta do behaviorismo também, que se tornou muito popular, e aí fez com que a hipnose meio que desaparecesse, principalmente do meio acadêmico e clínico. E aí, 2 pessoas vão fazer com que os acadêmicos retornem para ter um interesse em relação à hipnose novamente, que é o Clark Hill, que foi um psicólogo muito importante dos Estados Unidos, começou a pesquisar a hipnose, principalmente a aplicação da hipnose para gerenciador, e o Dr. Milton Erickson, que é muito famoso, psiquiatra americano, já no campo da hipnose, que quem estuda desse meio já conhece muito bem. Entendi. Eu quero trazer uma outra pauta aqui. O que você acha? Você pode falar a sua opinião verdadeira. A pessoa que também ela para de estudar, a pessoa nunca deve parar de estudar. Da pessoa que se forma hipnoterapeuta, trabalha com hipnose num curso de final de semana. O que você acha sobre isso? A sua opinião? Não, acho que a pessoa ela é bem intencionada, né? O problema está nas pessoas que vendem esse curso como se fosse uma formação completa e que a partir dali você tem uma nova profissão. Isso é um absurdo. E por isso que também psicólogos, psiquiatras não levam a sério quem se torna hipnoterapeuta, porque o cara faz um curso de final de semana, ele acha que sabe tratar tudo. Eu trato depressão, eu trato, sei lá, transtorno de estresse pós-traumático, qualquer coisa, porque ele recebe ali alguns roteiros que muitas vezes pode ser que ajude realmente a pessoa, mas em boa parte não vai ajudar, e não faz o menor sentido científico e acadêmico, né? Impossível. Se fosse assim, ninguém fazia faculdade de psicologia e nem de psiquiatria. Cara fazia um curso de hipnose no final de semana, resolvia todos os problemas e todo mundo estava feliz. Isso eu acho que esse é o problema, não as pessoas que fazem, mas as pessoas que vendem esses cursos e enganam as pessoas achando que elas vão ter uma formação completa. E não só curso de final de semana, cursos mais longos também, de 1 semana, 10 dias. Você não vai aprender tudo de hipnose, você não vai tratar qualquer tipo de situação num curso desse. Você precisa... A hipnose, na minha visão, deveria ser ensinada primeiramente para profissionais da saúde, psicólogos, médicos, dentistas,
e todas essas profissões que, inclusive, são, como é que posso dizer, aprovadas pelos seus conselhos, pelo Conselho de Medicina, Odontologia, Fisioterapia, para ser um curso de extensão, um curso como se fosse uma pós-graduação. A pessoa se forma na área e, a partir dali, ela tem a opção de fazer uma pós em hipnose para aquela situação. Eu quero fazer um curso de hipnose, um curso de extensão para hipnose na odontologia. Então, como eu vou aplicar isso na clínica? Como eu vou gerenciar a ansiedade dos meus pacientes, que são muitos que têm ansiedade antes de fazer procedimentos odontológicos? Como eu vou ajudar a, como você mencionou, a, muitas vezes reduzir a dor, o desconforto daquele procedimento com o paciente, até mesmo às vezes sem anestesia. Então, as pessoas nem sabem que a hipnose é capaz disso e o que elas sabem são isso que aparece na mídia, assim, de uma forma geral, e o que falam de besteira por aí, que não é pouca coisa, né? Acho que a maior parte, assim, desses cursos de final de semana, e até esses maiores também, que ensina é tudo pseudociência, e as pessoas replicam isso, e aí vão conversar com pessoas que são da área, e aí essas pessoas que entendem mais de como o cérebro funciona, entendem que não é bem assim, o cara refuta. Pô, se isso aqui é hipnose, cara, isso aí eu sei que é furado. Mas não é, porque a gente já, como eu te falei, desde pelo menos no início do século XX, a gente tem muitos estudos, isso vai aumentando ao longo do tempo, mostrando que a hipnose é uma ferramenta muito útil para diversas situações. Mas esses artigos, essas pessoas não caem no mainstream. Elas não se tornam muito populares por conta disso, por conta da mídia, por conta que o que já há no senso comum. Então, aos pouquinhos, a gente tem que ir quebrando essas barreiras e mostrar que a hipnose realmente é uma ferramenta séria. Então, a hipnose deve ser uma ferramenta séria e divulgada para tudo. Porque o pessoal, o que acontece? O pessoal ouve o que o fulano falou, não entende e fica replicando aquilo ali o tempo todo. Não entende e replica o que foi ensinado, que é errado. Isso é que é o pior, porque a pessoa faz um curso desse de final de semana, o cara vai aprender uma teoria da mente completamente equivocada, que não faz o menor sentido em relação, né, ao funcionamento do cérebro, não tem muito a ver com o que a hipnose de fato é, mas ela aprende aquilo naquele curso, isso vira verdade para ela sai replicando isso por aí, como se fosse uma reprogramação do subconsciente, aí a partir desse momento você consegue comandar, né, como se o subconsciente fosse sei lá, uma entidade, uma pessoa que aí você vai lá, não, vou falar com você com jeitinho, que eu tô ultrapassando deixa eu barganhar com você. A faculdade crítica, e aí agora eu consegui inserir essa ideia, vou mudar esse hábito. Não é assim que funciona. Então, é um absurdo as pessoas, com a tecnologia que a gente tem, com os estudos que a gente tem, ficar propagando esse tipo de conceito por aí, e as pessoas acreditarem nisso e continuarem propagando esse tipo de coisa. Você acha que as pessoas estão presas ao passado ainda? Muitas pessoas... Com certeza. E não só essas pessoas que dão curso, né, mas esses cursos livres que eu estou falando de final de semana, mas a própria psicologia. Não tem, eu pelo menos não conheço faculdade de psicologia aqui no Brasil que tenha matéria de hipnose na sua ementa. E acho isso um absurdo. Você aprende psicanálise, você aprende as teorias de Freud do fim do século XIX, início do século XX, que são coisas que, poxa, muitas vezes não fazem muito sentido por conta dos avanços científicos que a gente tem em relação ao funcionamento do próprio cérebro, e a hipnose foi deixada de lado. Então você tem muito psicanalista por aí falando que a hipnose não funciona, inclusive porque Freud abandonou, mas nem sabe por que Freud abandonou, como era utilizada, e aí o cara, quando já vai falar de hipnose, não, a hipnose não serve pra nada, Freud abandonou, deixa pra lá, eu vou aprender psicanálise, e nem sabe que a hipnose é muito eficaz como ferramenta complementar em outras terapias, como a TCC, por exemplo. Se você faz TCC, terapia cognitivo-comportamental, e faz ela com hipnose, os resultados são mais rápidos e potencializados. Muito top. Outra coisa que eu quero desmistificar aqui sobre a hipnose, e esse tal dessa mente consciente, subconsciente, consciente, como é que essa coisa funciona? Então, a primeira pessoa a falar sobre inconsciente foi o Freud, porque na visão dele existiam muitas coisas que aconteciam no nosso cérebro e que não eram processadas conscientemente. Então, para ele, o inconsciente era como se fosse um caldeirão de desejos, de pulsões, que a própria libido, e que a gente, para viver em sociedade, a gente tinha que reprimir esses desejos, essas sensações que eram inconscientes. Então, quando isso era feito, isso era recalcado, e aí iam surgindo as neuroses. E aí ele poderia acessar esse inconsciente, inclusive através da hipnose. Né? No início
da sua teoria psicanalítica, ele utilizava a hipnose também como uma ferramenta de investigação para tentar entender o que estava no inconsciente do paciente dele, tentar tirar aquilo dessa mente inconsciente, trazer para consciente e aí fazer com que houvesse uma melhora no paciente dele. Hoje em dia, isso falando assim, consciente e inconsciente, que subconsciente, o Freud ele até chegou a usar em alguns momentos, mas até para falar da mente inconsciente, não como uma terceira mente, né? Porque tem muitas pessoas aí que ensinam que tem mente consciente, subconsciente e inconsciente. Para o Freud não, era só consciente e inconsciente. E quando às vezes ele falava de subconsciente, era para falar da inconsciente também. Só que ele viu que começou a ficar muito confuso, abandonou o subconsciente e ficou só inconsciente. E essa questão da inconsciência, ele até começou a usar o subconsciente porque inconsciente parece que você está desmaiado. Então aí ele começou a usar o subconsciente com esse sentido, mas aí depois ele falou, cara, tá dando muita confusão, eu vou usar só consciente e inconsciente mesmo. E atualmente a mente consciente, né, o que seria isso? A grosso modo, são processos mentais que você sabe que está fazendo. Eu estou falando com você aqui, isso é algo consciente. Mas tem, por exemplo, funções que eu automatizei que se tornam inconscientes ao longo do tempo. Por exemplo, amarrar meu tênis. Eu não penso em como vou amarrar meu tênis. Já fiz isso tantas vezes que se torna algo inconsciente. Eu não penso a respeito daquilo. Então, existe... E esses processos acontecem um tempo inteiro no cérebro. Tem esses processos conscientes, que eu tenho ciência que estou realizando, e aqueles que eu não tenho ciência. E um não anula o outro, eles trabalham em conjunto. E essa questão de você ultrapassar a faculdade crítica e aí conseguir alcançar a mente subconsciente, reprogramar a sua mente, isso aí é uma ideia do Dave Elman, né, que foi professor do Gerald Cain, que começou a propagar essa teoria da mente que, no meu ponto de vista, é completamente equivocada por aí, porque não existe essa questão de consciente, subconsciente e inconsciente. O que existe é consciente e inconsciente, e você não existe essa coisa de... Onde é que fica a mente subconsciente? O que seria isso? Seria, como ele explica, onde ficam suas emoções, seus hábitos? Não. Esses processos, eles estão acontecendo o tempo inteiro e das duas maneiras. O Daniel Kahneman tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o Rápido e Devagar. Né? Então, atualmente, eu acho que você falar sobre esse tipo de modelo da mente no século XXI não tem sentido nenhum. Você citou até uma coisa no livro aqui, né? Falando que eles trabalham em conjunto, né? Em conjunto. Um sem o outro não exatamente, funciona. Exatamente. Um não anula o outro. Eles trabalham ao mesmo tempo, só que de maneiras diferentes e em momentos diferentes. Entendi. Isso deu uma ideia que pessoa gerar um inconsciente, tipo, tirar a própria culpa de si mesma, né? Para pensar, né? A pessoa, não, vou inventar inconsciente. Tipo assim, não, isso foi inconsciente. A maneira da pessoa de tal do diabo. Não, vou culpar isso aqui porque foi inconsciente. Isso não existe. Então, tem coisas que você pode fazer de forma inconsciente mesmo, mas de uma forma geral, tudo aquilo que a gente está focando a nossa atenção, a gente tem ciência daquilo. Por isso que é errônea essa questão dessa mente subconsciente ser colocada como se fosse uma entidade que aí com a hipnose você consegue chegar até ela porque você ultrapassou a faculdade crítica e aí você consegue reprogramar a sua mente subconsciente, aí você muda seus hábitos, muda, enfim, aquilo que você quer mudar na sua vida, gerenciar melhor a ansiedade, parar de fumar, fazer atividade física, não é por conta disso que a hipnose funciona. O Dr. David fez uma pesquisa muito interessante em relação ao funcionamento do cérebro no estado hipnótico e o que ele averigua é que existem maior conectividade funcional entre certas áreas do cérebro e isso faz com que esses fenômenos aconteçam. Então, você falar em mente subconsciente, sabendo já que existem pesquisas mostrando como é o funcionamento do cérebro sob hipnose, assim, não tem sentido falar sobre coisa que não tem evidência científica. E falando sobre hábito, né? Hoje em dia, esse excesso de ansiedade, a gente querer tudo para ontem, querer encurtar processo, faz que a gente pegue essas emoções e descarregue outras coisas, como cigarro, bebida. É possível, com a hipnose, a gente se livrar desses maus hábitos? Não, com certeza, mas a hipnose ela não vai ser algo que não é uma ferramenta também mágica, ela é uma ferramenta incrível, mas não é milagre. Então, tudo que você quer fazer e que é possível fazer sem hipnose, com a hipnose você pode fazer de uma forma mais rápida por conta desse estado de atenção focada, acabou que eu nem comentei, né? O que seria esse conceito de hipnose? Porque existem milhões de definições de hipnose, mas a gente
poucas pessoas falam da definição que é mais aceita academicamente, que é a da APA, da Associação Americana de Psicologia, que a hipnose é um estado de atenção focada, né, concentrada, redução da consciência periférica, e por conta disso você fica mais apto a responder sugestões. De forma simples seria, eu foco tanto a minha atenção numa coisa que eu perco o contexto daquilo que está à minha volta, e por conta disso eu fico mais Tipo, imerso? apto. Não, eu tenho mais potencialidades para alcançar e responder sugestões que estão sendo dadas. Essas sugestões podem ser dadas por você mesmo, na auto-hipnose, ou por alguma outra pessoa. Então é isso. Eu foco tanto a minha atenção em alguma coisa, que pode ser as sugestões do hipnotista ou de você mesmo, eu perco a noção do contexto e a partir daquele momento eu respondo melhor as sugestões. O Dr. David costuma fazer essa analogia de que é como se eu usa uma lente zoom. Né? Quando você está com uma lente aberta, você vê o campo inteiro que está à sua frente, mas quando você foca em alguma coisa específica, aquilo que você está vendo, você vê com muito detalhe, mas o resto você não consegue enxergar, porque você está focando só em alguma coisa. A hipnose é parecido com isso, é um estado de atenção focada que o que tá à sua volta perde importância e você não presta atenção. E você pode trazer mais exemplos de história, como a hipnose ajudou na sua vida, seus amigos à sua volta? Tem algumas histórias interessantes que você pode trazer pra gente? Tem, assim, comigo então tem várias. A minha própria fobia de avião, eu acabei sozinho fazendo auto-hipnose e não foi milagre, né? Eu me visualizava em situações em que me gerariam um desconforto, como, por exemplo, começar a fazer a mala sabendo que eu ia viajar uma semana depois. Isso já começava a me deixar ansioso, porque eu já sabia que ia ter que voar, e voar para mim era uma tortura. Então, eu me visualizava fazendo essas situações, só que de uma forma calma e tranquila. Então, é como se você fosse reeducando o seu cérebro e reconstruindo as suas memórias, só que em vez de revisitar essas memórias de forma negativa, você vai reconstruindo elas de forma positiva. E a memória é fundamental para a gente poder viver, né? Por conta do nosso aprendizado e da forma também que a gente vive as nossas emoções. E a hipnose é capaz disso, de promover essa dissociação, de eu viver aquilo que me gera medo, só que de uma forma segura, calma e tranquila. E as pessoas só conseguem enfrentar superar os seus medos enfrentando eles. Que cada vez que você foge de qualquer medo que você tenha, você está reforçando ele, você está condicionando a aumentar esse medo na sua própria mente. Então, a hipnose é uma ferramenta poderosa para você enfrentar essas situações desafiadoras, só que de uma forma calma e tranquila, até chegar no momento em que elas não te incomodem mais. Entendi. Como você falou também no livro também, você vai pegando o seu cérebro, né? E adaptando situações de mini estresse. A pessoa vai se... não, isso aqui é comum. Assim é comum. Por exemplo, eu costumo falar que a nossa mente está o tempo todo assim, querendo pegar pequenos feedbacks. Vamos supor, eu tenho muito medo de falar em público. Aí só de você ter se comportado de maneira diferente naquele momento, falar, opa, isso aqui é diferente. Deixa eu pegar e jogar para dentro, que é uma adaptação. Então, a pessoa começa a ter uma outra perspectiva, né? Um outro ponto de vista em relação a uma situação, que a gente chama de flexibilidade cognitiva que a hipnose proporciona, que é justamente isso. Se você, por exemplo, tem medo de falar em público, mas se através do estado hipnótico, um hipnotista se sugestionar, agora você está se visualizando, falando com várias pessoas e tudo que você está falando sai normalmente, de forma assertiva, todas as pessoas gostam de te ouvir e te aplaudem. Aí ela pensa, poxa, realmente eu estou conseguindo imaginar isso, né? Uma coisa que eu nunca conseguiria imaginar porque, poxa, eu sei que se eu fizer aquilo vai dar problema, porque eu não tenho essa habilidade. E aí ela começa a realmente se conectar com essa nova pessoa que ela gostaria de ser e fazer com que ela realmente aconteça na vida dela. Então, aumenta a autoconfiança da pessoa, faz com que ela consiga realmente se estimular a vivenciar aquilo que ela quer e fazer com que ela alcance esse objetivo. Então, não é um milagre, né? São vários fatores que fazem com que a hipnose ajude as pessoas em diversas situações para diversas aplicações também. E o problema é a pessoa achar que tudo é mágico, né? Tudo querem para ontem. Faz uma vez só e já funciona. Não, vou fazer aqui um roteiro de auto-hipnose e a partir daí reprogramei minha mente subconsciente e tudo vai ser as mil maravilhas. E não é assim, né? A gente sabe que não acontece dessa forma. Aliás, existem algumas pesquisas que mostram que quando você vai, principalmente falando em fobias, em transtornos de ansiedade, você, quando faz de 3 a 4 sessões, aí você consegue ensinar para a pessoa a fazer a auto-hipnose e fazer com que ela consiga gerenciar melhor a sua ansiedade ao longo da vida. Então, não é algo que você faz uma vez só
e a partir dali você já, a minha fobia sumiu, agora eu não vou ter mais medo de nada, tudo para mim agora é fácil de encarar. Não é dessa forma. É um processo de aprendizado, que uma vez que você aprende, faz parte da sua vida. E o melhor, né? É de graça e não tem efeito colateral que nem remédio. Remédio se torna um paliativo, né? Algo que você toma aí prejudica um fígado, um rins. Exatamente. E o pior é que, além dele ir perdendo o efeito, tem esse efeito colateral também. E o custo, né, do remédio. Você tem que ficar comprando remédio o tempo inteiro. Então, não sou anti-remédio, anti-ciência, pelo contrário. Mas o remédio é algo para ser usado pontualmente, em momentos específicos, sabendo que ele não vai ser uma muleta que vai fazer com que você tenha a vida que você quer ter. Mas uma pergunta agora de curiosidade. Como é que você acha que a gente pode fazer para a hipnose ser vista com outros olhos e ser direcionada e aplicada no dia a dia? Acho que divulgando de forma séria. Acho que é a única maneira, mostrar que muitas coisas que estão sendo ditas por aí que não fazem o menor sentido não são verdade, e mostrar o lado sério da hipnose, que infelizmente não chega muito aqui no Brasil, porque não vale a pena para essa galera que vem de curso de final de semana, né? O que vale a pena para eles é falar que vem aqui fazer o curso comigo em 2, 3 dias, e aí você é um hipnoterapeuta certificado e pode tratar qualquer tipo de coisa. O cara vira praticamente um mago, né? O cara sai do curso achando que agora eu resolvo tudo. Então, e não é assim, né? A pessoa até pode ter algum resultado em alguma situação ou outra, ajudar algumas pessoas, mas no longo prazo não tem como você seguir um roteiro que você aprende num curso, utilizar com todas as pessoas e aquilo dá certo com todas as pessoas. Cada pessoa é única, né? Por isso que essa anamnese que os clínicos fazem num primeiro atendimento é importantíssimo para você entender como é que a pessoa como ela responde à hipnose, como vai ser a abordagem que você vai utilizar. Isso não é ensinado nesses cursinhos de final de semana. Uma dica que eu falo com as pessoas assim, a pessoa me hipnotiza, duvida. Eu falo, não é assim que funciona. Eu falo assim, olha só, eu dou um exemplo de história. Vamos supor que eu te convido para um rodízio de japonês. Vamos supor que você não gosta, mas você vai porque eu sou o seu amigo. Não, falando, vamos pro rodízio japonês? Não gosto. Não, vamos lá, cara, tem meu amigo e tal. A pessoa, não, tudo bem, vou. Mas ela não quer de fato. Vamos supor que ela gosta de churrasco. Vamos rodízio de churrasco? A pessoa assim, bora? Então, tem diferença do que é querer de verdade. Sim, sim. E a motivação é muito importante para fazer com que a hipnose aconteça, né? Você não consegue ser hipnotizado, inclusive, se você não quiser ser hipnotizado. Então, por isso que não tem esse perigo de, quando eu for fazer alguma sessão com alguém, né, obviamente com um clínico bem respeitado, com uma pessoa ética, não tem esse perigo de você receber uma sugestão e aí, agora eu vou fazer um pix pro cara porque ele falou que agora tem que fazer um depósito de 10 mil na conta dele. Isso não vai acontecer. Mas, e é um mito também que existe, né, muito comum. Então, a pessoa precisa estar engajada para fazer com que a hipnose aconteça. Sabe o que você me lembrou? Um vídeo que o Porta dos Fundos fez sobre hipnose. Cara, eu ri muito. Tem vários, muito legais, né? Eu ri muito. Assim, não, agora você vai passar 10 mil para conta. Não, tem um que é engraçado, que o cara fala que ganhou na loteria, você viu isso? Não, loteria. Não, é bizarro. Aí o cara começa a xingar o chefe. Tá. Caraca, seu safado, não sei o quê. Aí o hipnotista, não, agora você vai despertar do trânsito. Vou despertar nada, dá uma porrada no cara, o cara cai no chão. Eu lembrei. Aí, que ele pega sugestindo cada um. Aí, especificamente, isso. Ó, você ganhou na loteria, o cara surta, pô. O cara surta e começa a xingar todo mundo do trabalho dele. Então, isso é possível. Esse negócio de xingar todo mundo é possível. Então, outra coisa que eu quero trazer para o público ver é sobre memórias falsas, que existe muito. Essa pessoa, não, aconteceu isso, mas muitas das vezes a pessoa mesmo imagina uma situação e acredita que aquilo ali é verdade. Isso acontece muitas vezes? Então, aí a regressão é uma ferramenta também muito utilizada com a hipnose, né? Mas realmente existe esse problema que você falou. A hipnose, por mais que você consiga manter a pessoa no estado de atenção focada e muitas vezes fazer com que ela consiga reviver momentos que foram traumáticos para elas através de uma outra perspectiva, ela pode realmente criar memórias falsas. E a gente recria as nossas memórias o tempo inteiro, não só durante a hipnose. Sempre quando a gente lembra de alguma coisa, a gente está relembrando aquilo em um outro momento, aquilo está sendo editado e pode ser editado como uma sensação boa e ruim. Entendi. Entendeu? E isso acontece o tempo inteiro. E com a hipnose, você pode fazer com que memórias falsas sejam criadas, porque o hipnotista não é um cara habilidoso e não sabe conduzir esse processo. Ele pode sugestionar que alguma coisa está acontecendo e
acabar a pessoa que está sendo Ac- hipnotizada acreditando que aquilo realmente aconteceu e depois sair do estado hipnótico com uma memória que nem existiu, de uma coisa que nem E aconteceu. foi gravado com muita força emocional, né? Não é que foi, que para ele se tornou verdade por conta de uma sugestão que foi mal dada. Cara, isso é muito. Isso é perigoso, Isso é né? Porque você perigoso. pode até mexer em traumas, mexer em situações angustiantes na vida de uma pessoa, e em vez dela sair do estado hipnótico melhor, ela sai pior porque aquilo se tornou mais aversivo a ela. Sabe a parte bacana que você fez de pensar aqui? Acaba que você, entendendo sobre hipnose, entendendo como é que ela funciona, você se torna assim, o melhor editor da sua própria vida. Sim, O sim. tempo. Você entende como é que seu cérebro funciona. Você entende que, por exemplo, eu, na época que eu tinha medo de avião, eu não precisava ficar refém daquele medo para a vida inteira, que eu poderia agir de uma forma diferente. E, infelizmente, as pessoas muitas vezes se condicionam a processos ou situações que elas acham que são imutáveis. A pessoa que, sei lá, tem sobrepeso, sempre foi obesa, ela acha, não, minha família é assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. Ou, eu não sou bom nisso porque na minha família ninguém é dessa área, então não vou conseguir também. Não tem nada a ver, você pode alcançar tudo aquilo que você quer, só que você precisa ter as ferramentas corretas também para isso. Então, se você souber hipnose, se você se instruir com os melhores profissionais da área, com certeza você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Pode até que ser, isso é realmente um fato, tem pessoas que têm mais habilidades que outras para alguns campos da vida, né? Tem pessoas que é melhor em aprender línguas, outras em aprender matemática, em outra tocar algum instrumento. Mas aquilo que você se predispõe a aprender, se você tem motivação para aquilo, poxa, você pode chegar em qualquer lugar. Pelo menos é o que eu acredito. Outra coisa, como é que é a hipnose aplicada em meio profissional, por exemplo, em atores, em filmes, né? Além da parte médica e psiquiátrica. Então, não só nessa questão da atuação, né, que é até uma pesquisa que eu fiz, que está no meu livro, que é o último capítulo 15, que é sobre hipnose e atuação, eles podem criar um personagem de uma forma mais assertiva e também utilizar a hipnose no momento da atuação para se desconectarem de quem eles são para vivenciar o personagem. São duas coisas que a hipnose pode ajudar. Mas também pode ajudar atletas, por exemplo, que podem utilizar a hipnose para se visualizar alcançando aqueles resultados que eles querem alcançar e no momento da prova também reduzirem a ansiedade e se sentirem mais confiantes para realizar aquela prova. Então, e para tudo na vida, né? Para, sei lá, um profissional, um executivo que é palestrante. E aí o cara acordou um dia mal, mas ele tem que ir lá dar a palestra dele, ele pode fazer algum exercício de auto-hipnose para se sentir bem, se sentir calmo, tranquilo e dar a melhor palestra possível. Obviamente, se ele não souber o conteúdo da palestra, a Não palestra vai vai. ser horrível. Mas se é algo realmente apenas um estado de espírito, digamos assim, né? Só uma emoção que ele está sentindo ruim, se é algo que você pode mudar com o seu pensamento, a hipnose é uma excelente ferramenta para fazer com que você tenha essa flexibilidade cognitiva de encarar aquela situação de outra forma e alcançar a sua melhor performance. E voltando à parte da hipnose junto com a PNL, o que você me diz sobre isso? Tem algo a ver? Não tem a ver? Onde a pessoa fala sobre os gatilhos? Como é que você vê tudo isso? Então, a PNL, de uma forma geral, aqui no Brasil, ela está bem relacionada à hipnose, como se fosse também algo muito pragmático no sentido, faça isso e aí vai dar certo, faça isso e você vai conseguir aquele resultado. E também não é assim que funciona, né? Por isso que eu não vejo assim, muita aplicação na PNL de uma forma científica, porque é como se fosse uma receita de bolo. O Dr. David até fala isso, né? Quando eu entrevistei ele para o meu podcast, ele fala de que é como se você trata as pessoas como se fosse um carro quebrado. Vai lá, mexe no carburador, vai lá, mexe nisso e aquilo, aí eu conserto você. O ser humano não é assim, né? Então, eu acho que é bem equivocado essa utilização da PNL como uma ferramenta miraculosa que você consegue fazer uma sessão rápida de fobia e tratar a fobia de uma pessoa de uma vez só. E tem várias outras falácias também que, enfim, daria para fazer um episódio só Sobre sobre isso. isso, que é muita coisa que não tem o menor sentido que também é propagada por aí. Será que, aproveitando esse gancho da atualidade, o mundo sendo mais rápido, as pessoas querem processos rápido, igual um remédio, uma pílula mágica, isso acontece muito disso? Assim, então, infelizmente a gente, no século XXI, a gente quer tudo para agora, né? Assim, emagrecer. O cara quer emagrecer em, sei lá, 2 dias. O cara não quer ter aquele processo de se alimentar melhor, ir para academia, fazer exercício físico. O cara quer tomar um remédio que ele engole,
continua comendo mal, continua sedentário e emagrece. E, infelizmente, isso não é possível. Então, isso é um mal, acho que da nossa geração, né, da atualidade. E a hipnose também não vai ajudar dessa forma. A hipnose vai te ajudar a você alcançar os seus objetivos, mas você vai ter que correr atrás disso. É como se fosse, sei lá, numa corrida. Você pode ter o melhor tênis do mundo, você pode ter o melhor treinador do mundo, você pode correr no lugar melhor do mundo, mas você vai ter que correr. Ninguém vai correr por você. Você vai ter que fazer, você vai ter que ter o seu esforço, vai ter que ter a sua determinação e a motivação para alcançar aquilo que você quer. Eu tenho um amigo que ele é campeão mundial de Muay Thai. Ele fala que antes da luta em si é 90% física e 10% mental. No dia da luta é 90% mental e 10% física, porque ele teve todo o tempo e preparo para poder chegar naquele dia ali preparado fisicamente. Não só no Muay Thai, né? Assim, no surf também. Eu tenho muitos amigos que surfam ondas grandes, aí o cara faz vários treinamentos de apneia, para o cara conseguir tomar caldo e ficar muito tempo debaixo d'água. Mas se chegar lá na hora, vai ver aquela onda gigante, se desesperar, ele vai morrer, porque o coração dele vai bater mais rápido, ele vai se desesperar. Então, esse gerenciamento mental, né, das emoções é muito importante. E a hipnose, mais uma vez, vai te ajudar a alcançar isso em diversas situações da sua vida, seja para palestrar, para fazer uma prática esportiva, dormir melhor, se alimentar melhor, parar de fumar, diversas aplicações. Acaba que hipnose é para a vida, né? É para a vida e é aquilo que a gente falou, é de graça, não tem efeito colateral, mas infelizmente é tão mal falado e tão mal disseminado que as pessoas acabam perdendo interesse quando você toca no assunto. A gente quer deixar algum agradecimento, alguma mensagem que as pessoas no futuro veem esse podcast? Eu gostaria só que a hipnose fosse mais... Gostaria que a hipnose fosse mais divulgada de forma séria, baseada em evidências. A gente já tem muitas em relação a diversas aplicações, como gerenciamento de ansiedade, dor crônica, para ajudar a dormir melhor, todos esses temas que a gente falou aqui. Então, não se deixe se levar pelos filmes e séries, programas de televisão, porque tem muitas pessoas sérias investigando a hipnose no mundo inteiro, com muitas evidências mostrando que é uma ferramenta muito eficaz para diversas situações na nossa vida. E, Thiago, a pessoa que quer aprender mais sobre hipnose, ver os seus cursos, entender sobre o seu documentário, onde ela pode te achar? Eu tenho um podcast que é a Maestria da Mente. Se você colocar Thiago Garcia Maestria da Mente no YouTube, você pode encontrar lá, e no Spotify também. Meu Instagram, o Thiago Garcia, é @Thiago Garcia sem H, Thiago sem H 77. E é por lá mesmo que vocês vão me achar. Assim, eu tenho até Twitter também, Facebook, mas não uso muito. Então, para interagir comigo, é só me achar lá no Instagram, no YouTube, que são as redes sociais que eu acesso mais. Então, galera, você viu que a hipnose em si ela é feita para a vida. É uma ferramenta incrível que não tem contraindicação nenhuma. Então, galera, o que puder compartilhar, comentar, envie para as pessoas que entendam que hipnose é uma ferramenta muito séria. E até a próxima. Thiagão. Valeu. Tamo junto. Prazer.